E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Enquanto você vai chegando, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, eu vou fazendo uma entradinha aqui, ó. Aqui a entrada é de venda. Ele só voltou aqui para fazer um pullback em 50% do candle, tá? Por que que a visão aqui é venda? Porque o gráfico me mostra exatamente nessa região, ó, que ele está fazendo uma venda. Tá? Então você que está chegando agora no canal, primeira vez que está chegando agora aqui, se inscreve, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui eu ensino o que é análise gráfica. Eu ensino realmente aquilo que você precisa aprender para operar a análise gráfica. Como você saber analisar o gráfico, como você saber operar o gráfico em diferentes setores. Tá lá, ó, não pegou as três taxas porque ele não continuou o movimento de onde ele estava. Agora vou pegar novamente aqui, ó. Vou pegar com duas taxas já, porque se ele não computou aquelas outras duas, agora ele me devolve nessa entrada aqui. Ainda estou no mesmo segmento da mesma entrada. Existe uma ferramenta chamada Fibonacci. Algumas corretoras têm, outras nem tanto, que você pode utilizar para entender alguns canais. Para você que assistiu a aula de ontem, onde eu falo sobre canais, para você entender mais ou menos a dinâmica do que eu estou fazendo aqui, estou mostrando para você a dinâmica que eu estou seguindo aqui para fazer o meu trade, tá? Era para ter computado as três taxas ali, né? A primeira entrada que eu fiz na sequência do padrão de vela não fez, mas não tem problema algum. Eu pego aqui de novo, uma entrada aqui com duas taxas e tá lá, tá bom? Ó, você que está chegando agora aqui e não está entendendo nada, primeiro, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos verdadeiramente análise gráfica. Bom, o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Você viu que eu marco aqui, ó, uma expansão de movimento do gráfico através de um padrão de reversão que aconteceu na região, mostrando muita força na movimentação de baixa, e o gráfico segue fazendo o seu trabalho de baixa. Este trabalho de baixa, se ele vai vir trabalhar neste canal ou neste canal para fazer movimento de queda ou simplesmente romper aqui e trabalhar acima dessa região, pouco importa. Agora aqui em binárias, pouco importa. Se eu tivesse, por exemplo, em Forex, aí sim eu estaria preocupado no sentido de eu não saberia até para onde pode ir a minha tendência com mais veemência. É claro que eu vejo ponto de liquidez aqui e um ponto de liquidez aqui embaixo, que tecnicamente o gráfico vai querer buscar. Se eu estivesse aqui em Forex e não em binários, provavelmente esperaria essa região de fundo ou essa região de resistência para fazer o meu trade. Mas, como eu estou em binárias, nessa região aqui, através desses padrões que ele me apresenta, eu já consigo ver a perspectiva da movimentação do preço dentro de regiões de suporte e resistência, compreendendo a tendência em uma região para fazer o meu trade. Então eu fiz a primeira vez o trade, já entrei com três taxas, o gráfico acabou computando só uma, né? Naquele mesmo 1 minuto entrei com três taxas, computou só uma. Entendo o movimento, fui lá e já peguei mais duas entradas, fazendo aqui um 3-0 já no início do nosso trade. Para que isso? Para mostrar para você que você precisa de uma oportunidade boa, você precisa saber analisar o gráfico, você precisa saber o que está acontecendo no gráfico. É isso que vai trazer para você o conhecimento técnico. Você ter o entendimento gráfico. Assim como eu falo para o pessoal, né, às vezes,
Falo para o pessoal assim, pessoal, aqui ó, teve um padrão de reversão, aqui teve um padrão de reversão, aqui teve um padrão de reversão. A questão da execução no padrão da reversão nem sempre é após o movimento, mas o movimento do gráfico já inicia dizendo que vai ter uma reversão. E é isso que vocês têm que entender, por isso que eu deixo aqui, por exemplo, ó, este padrão de vela, este book inteiramente gratuito para vocês baixarem, estudarem e entenderem como é que funciona os padrões de vela nas regiões de suporte e resistência. Você pode baixar de forma gratuita, é só entrar aí no meu canal do Telegram. Aí tem sempre a pessoa que pergunta, Cadu, onde eu encontro o canal do Telegram? O canal do Telegram você encontra abaixo de todas as videoaulas ou, para facilitar para você, nos links aqui do canal do YouTube, você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar o link de acesso ao treinamento e você vai encontrar aqui o meu Telegram, tá bom? Uma vez acessado o Telegram, o que vai acontecer? O Telegram vai se abrir, ele vai mostrar para você uma mensagem fixada. Nessa mensagem fixada, basta você clicar sobre ela. Ele vai abrir 2 links para você e aí você escolhe qual link você quer fazer download, tá bom? É o mesmo e-book nos 2 links. Feito o download, você pode aqui acompanhar os alunos, caso você queira, claro, né? Logo pela manhã, hoje, antes aqui de eu abrir agora o computador e gravar uma sessão com vocês, eu já olhei aqui o aluno, ó, 7-0, uma entrada perfeita, conhecimento liberta. O Leandro, né? Leandro, aluno novo e ao mesmo tempo mandando muito bem. Leandro aqui, ó, postando. Aqui o Valdemiro também. O Valdemiro é lá de Angola, ó. Olha só que sequência linda do Valdemiro, 5-0. Entendeu perfeitamente como funciona o gráfico. Ele não está nem um mês no treinamento, Valdemiro. Ele já entendeu a forma da movimentação do gráfico e que ele tem que ser técnico naquilo que ele faz. Quando um aluno, em menos de um mês, ele já começa a ter esses resultados, significa que ele segue fielmente aquilo que tem que ser feito. Pessoal, quando alguém chega para mim e fala que está com dificuldade, eu sei que a pessoa não está fazendo perfeitamente. Ontem mesmo teve um aluno que chegou para mim e falou assim, professor, hoje suporte e resistência não estava legal porque eu marcava o suporte e resistência, o preço chegava, rompia. Não dava certo. Eu falei, escuta, mas você analisou o gráfico? Não, eu analisei. Eu pegava a vela de 15 minutos e entrava para 1 minuto. Eu nunca ensinei isso para ninguém. Eu nunca ensinei isso, eu não ensino isso, eu não recomendo isso. Ou seja, o aluno já estava fazendo uma coisa que eu não ensino. Quer fazer? O problema é de cada um, não é verdade? Eu quero operar a estratégia da repimboca da parafuseta. Não tem problema nenhum, você vai operar. Mas depois perguntar para mim por que não está dando bom, está dando errado, sendo que eu não ensinei a estratégia da repimboca da parafuseta. Já falei para vocês que estratégia não funciona, sala de sinais não funciona, robô não funciona, copy trade não funciona, nada funciona nesse sentido a não ser você saber o que o gráfico está fazendo. Porque você vai entender a causa do movimento junto com a lógica do preço. Não existe nada que faça você entender o gráfico a não ser isso. E eu estou falando com anos de experiência e aí dezenas de anos que o mercado é estudado. Compreendeu? Então aqui o Valdemiro, ó, em outro continente, lá do outro lado do mundo, por que ele aí em 15 dias que ele está no treinamento está batendo meta todo dia perfeitamente? Porque ele está seguindo à risca aquilo que ele está aprendendo. Esse é o detalhe. Muitas pessoas começam a aprender e têm dificuldade em esquecer aquilo que aprendeu. Ó, aqui é o Lincoln. O Lincoln falou que fez diversos treinamentos, tal, só que agora ele falou que pela primeira vez alguém está ensinando ele de verdade. O Lincoln faz também, acho que a segunda semana que ele está no treinamento, ó, bateu 7-1, maior meta esperado, olha só a entrada, mais de R$1.000, numa entradinha só. Foi sensacional, com poucas operações, 7-1. Então por que o Lincoln faz e você não faz? Porque o Lincoln está seguindo
aquilo que é o método que você deve aplicar para estudar o gráfico. Analisou uma vez, estudou, está com dificuldade, diário de trade corrige. Fez a segunda vez, está com dificuldade, corrige, diário de trade. Até você achar onde você está falhando no método. Não importa se você revisa 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, você tem que sanar o erro, porque você fica fazendo o erro repetidamente e por isso que não tem resultados. Onde está o erro? Eu não sei. Você precisa entender através de um diário de trade. A partir do momento, por exemplo, quem é aluno, eu estou falando isso para quem é aluno, né? Envia para mim, aí eu consigo acompanhar o que está acontecendo. Aqui o Márcio batendo meta, as aulas que eu subo, o Márcio batendo meta. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu sei que as pessoas que vão entrar no treinamento, às vezes têm dificuldade de esquecer aquilo que aprendeu de errado. Então foca no método, foca naquilo que você precisa aprender, passa pelo treinamento, faça revisões, leia os materiais de apoio, aí sim depois você começa a procurar aquilo que você fazia de errado. Você vai ver como as coisas vão mudar. Eu não tenho dúvida disso. Aqui é o Leandro, ó, batendo meta, mandando os resultados. O mesmo Leandro ali que eu postei agora cedo, isso foi ontem. Depois você lê, aqui é o Wagner, sempre altamente lucrativo também. Aqui é a Raquel batendo meta, 5-0. A Raquel mesmo, né, Raquel? Estava com dificuldade, falei, Raquel, revise, faça diário, procure os seus erros. Olha agora que maravilha. Tá aí, ó. Aos poucos, ela já está uma expert no gráfico. Tá fazendo suas metas, batendo suas metas. A gente tem que tirar da mente aquilo que aprendeu de errado e fazer o certo. Isso aqui é o Itamar, ó. Conhecimento liberta, como você sempre fala. Exatamente, ó. Olha o Itamar, sequência linda, batendo sua meta. Aqui é o Leandro de novo, postando, ó. Tiago batendo meta. E assim por diante, tá? Então, entra aí, acompanhe os alunos, baixe o e-book para você aprender mais sobre a análise gráfica, tá bom? Deixa eu ver o ativo aqui, ó, gráfico vindo abaixo, fazendo movimento de baixa, euro, GBP, né? Fiz aquela primeira operação aqui, ó, de venda, né? Tentei pegar com 3 taxas, acabou pegando uma só em 1 minuto, positivo, depois o preço voltou lá. O que eu falei para vocês? Que a visão era de venda, a possibilidade é de venda. Olha onde está o preço. Essa entrada eu poderia fazer em qualquer mercado? Sim, qualquer mercado, ó. Estaria altamente lucrativo. Se eu tivesse em Forex, eu já teria trazido o meu stop para cá, estaria procurando o alvo aqui, ó. Talvez já teria tocado aqui no alvo e me tirado do trade. Mas estaria aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos aí altamente lucrativo, tá bom? Ó, tá buscando lá, tá fazendo uma absorção lá. Aqui seria o meu ponto. Vamos ver se aqui ele vai voltar aqui mesmo? Vamos ver se ele volta aqui numa absorção? Vamos aguardar. Se ele não voltar nessa região de absorção aqui, ele vai buscar o fundo, tá? Esse fundão. Ah, Cadu, se ele romper, o que eu faço? Ele vai buscar o fundo. Alguma dúvida quanto a isso? Eu entrei aqui, ó, tá? Eu entrei aqui no primeiro movimento. Ó, olha só. Rompeu, rompeu. Ele vai fazer o quê? Vai buscar o fundo. Deixa eu dar uma olhada, ver o que tem aqui, ó. Ó, tem movimento interessante aqui. Ah, posso pegar novamente aqui? Olha, tá com muita força. Será que ele vai romper aquela região? Vamos aguardar, né? Estamos aí praticamente num 3-1. Vamos abrir o Euro GBP novamente? Operando praticamente num par de moedas só hoje, né? Ó, Euro GBP novamente. Abrindo ele aqui. Ainda existe a possibilidade ainda dele perdão, fazer uma pequena correção aqui. Ele só não pode fazer esse recolhimento que ele acabou de fazer aqui, né? Ó, barulhinho chato, né? Do loss. Tomei o loss. Deixa eu fechar aqui, ó, para você ver, ó. Tomei o loss aqui, que era naquele primeiro momento. Foi buscar máxima, tá vindo buscar máxima. Agora eu não sei se eu entro com 2 taxas mais ali. Se ele vier buscar máxima ali embaixo, eu entro com 2 taxas, tá? Só que ele precisa descer mais. Desce mais aí, queridão. Isso, peguei aqui. Agora vamos aguardar o movimento. Falei para você da possibilidade dele corrigir aqui, né? Essa correção aqui, ó, que ele rompeu.
rompeu, saiu. Veio buscar o quê? Máxima aqui embaixo. Ótimo. Fiz a primeira entrada no início do movimento daquele canal lá embaixo. Ele foi buscar um pouco mais abaixo, porque ele está com muita força, sem problema algum. Eu fui lá e entrei com mais 2 taxas. Vamos aguardar o fechamento agora. Tá lá, tá bom? Vamos entender o trade? Vamos lá. Força do mercado. Baixa, tendência de baixa. Cadu, por que uma entrada de correção aqui? Porque toda tendência de baixa ela precisa fazer correções. Toda tendência de alta ela precisa fazer correções. Quando o preço chega nessa região, eu tenho uma região aqui, ó. Essa aqui é a minha região. Por que que essa é a sua região, Cadu? Porque eu tenho o primeiro ponto de correção e tenho o segundo ponto de correção. Tendência fortíssima, fortíssima, fortíssima. Muita força mesmo. Mas eu sei que toda tendência de baixa faz correções. Toda tendência de baixa faz correções. Toda tendência de alta faz correções. Toda tendência de alta faz correções. Eu sei o que esses pontos significam. São pontos de liquidez para mim. Deixo uma primeira taxa na primeira entrada. O gráfico continua rompendo, vai buscar aqui a máxima da minha região que eu falei para vocês. Chego aqui, entro com 2 taxas, perfeito. Computo as minhas 2 taxas, saio altamente lucrativo. Agora o que ele vai acontecer? Certeza que ele vai romper e vai continuar caindo, porque eu vejo o volume para isso. Cadu, a entrada é arriscada? Sim, é arriscada. Eu estou começando a fazer, será que eu tenho a capacidade técnica de fazer isso? Não sei. Isso é uma confiança e de acordo com o conhecimento de cada um. O Cadu tem conhecimento suficiente para entender o risco e colocar em risco o seu valor financeiro aqui. Agora, o que você tem que fazer é o seguinte, ter o conhecimento técnico para saber lidar com essas situações. Eu poderia muito bem esperar a máxima da região aqui. A máxima da região aqui. Só que ele também pode retornar nesse ponto e deixar uma absorção no movimento, porque ele mostrava para mim aqui, ó, uma absorção no movimento. Eu sei que quem talvez está aqui no canal não está entendendo sobre isso, mas quando você vier para o treinamento, você vai entender o que está acontecendo no gráfico. Ó, olha o que aconteceu, ele nem conseguiu romper a região, ó. Ele está retornando nesse ponto, tá vendo? Ele está retornando nesse ponto, ele só veio buscar um pouco mais abaixo aqui. E por que que eu sei que isso aqui, esse ponto aqui pode ser uma região de correção, como foi, né, uma região de correção? Porque o gráfico, pessoal, essa região aqui, ó, eu entrei já no início dela, tá? Quando ela veio buscar a máxima, eu entrei. Por que que eu sei que aqui é um ponto de correção? Porque o gráfico, quando nós marcamos pontos de 100% e 50%, todas as vezes que ele faz movimentos aqui até 50% do gráfico, ele faz a chamada mitigação. Então ele faz a chamada mitigação do seu movimento para vir buscar a região. Quando ele chega em região de 100%, depois de fazer uma região de 100%, ele chega em 50%, ele vai transpassar essa região com naturalidade, mas ele sempre vai enfrentar uma dificuldade. Porque a correção foi profunda. Olha onde foi a correção. Depois veio, depois voltou, depois fez assim. Diferente se não fosse mitigado o gráfico. Ele fizesse esse movimento e fizesse só isso aqui, ó. Aí, um movimento como esse aqui, eu não entraria numa correção como essa. Mas um movimento como esse de mitigação, ou seja, onde o gráfico vai buscar 50% daquele canal, eu já tenho o quê? Uma ideia de movimentação do gráfico que me autoriza a fazer uma pequena correção. E pode ver, o preço está brigando nessa região, ó. O preço consegue não transpassar nessa região. Você viu como é importante você entender o movimento do preço? Você viu como é importante você saber analisar o gráfico e entender o movimento do preço em região de suporte e resistência? Porque o movimento do preço em região de suporte e resistência é que vai te autorizar a executar o trade. Ele vai te mostrar e vai falar assim, Cadu, você está autorizado a fazer uma entrada no gráfico, porque eu estou dando oportunidade de entrada. Então, todas as vezes que você entende a movimentação gráfica, você vai entender o porquê o gráfico está fazendo esse movimento.
Assim como eu fiz essa entradinha em Euro GBP, né? Depois de ter tomado o loss aqui em cima. Por que que eu entrei já aqui? Porque eu falei para você da mitigação e expliquei o porquê. Se não tivesse mitigação, não teria entrado. Um exemplo de não mitigação, um exemplo de não mitigação é um exemplo quando não faz o movimento de 50%. Aqui, ó, por exemplo, ó, eu não entraria aqui, porque ele fez um movimento aqui, se eu pegar esse canal, ó, ele já fez movimento aqui em cima e já veio rompendo, ele não veio de um movimento de canal de 50%. Então ali não tem mitigação e vai vir rompendo, que vai vir bonito, tá? Toma esse loss, aqui aquela entrada linda, de 3 taxas, depois de ter feito essa outra entradinha aqui. Então praticamente aqui um 4-1, tranquilo, gráfico bem volátil, lembrando que estamos na última semana do mês, né? Praticamente a última semana do mês. Você percebeu que o gráfico já está com muito pavio, com volatilidade, ó. Euro GBP com muito pavio, volatilidade. Esse loss aqui, esse rompimento lindo. Aqui trabalhei uma outra correção. Não sei se você percebeu, eu trabalhei uma correção aqui. As outras entradas foi tudo tendência. Quando o gráfico está volátil assim, principalmente final do mês, procure entender o movimento do preço, ó. Procure entender o movimento do preço sempre na tendência. Tá? Sempre procure entender ele na tendência. Olha a dica aí. Por quê? Porque existe volatilidade final do mês. Muita gente sai das suas posições no Forex, o gráfico começa a ficar sem liquidez, entra volatilidade. Então procure trabalhar mais a tendência. Entenda a tendência, tendência de baixa, tendência de alta. Ah, Cadu, eu não sei direito ver as tendências, eu não sei como aplicar o suporte de resistência numa tendência, eu não consigo compreender o movimento do preço corretamente. Para isso que está o treinamento aí. É só você vir fazer parte, ser feliz, ser como os alunos aí. Entender tendência, entender volatilidade, entender pontos de liquidez do gráfico. Então, se você aprender o movimento do preço para fazer as suas entradas nos pontos de liquidez em suporte e resistência, você vai entender que o gráfico estando ruim, estando no final do mês, estando com pavio, estando fazendo rompimentos, você vai conseguir compreender as melhores regiões de entrada. Quando você entender a melhor região de entrada dentro do movimento do preço, que assim a análise gráfica te ensina a como analisar e como operar, você vai ver como a sua mente vai abrir, sua visão vai abrir. Mas isso é um trabalho de entender a causa do movimento. Enquanto aqui ó, no movimento do preço você está entendendo a causa do movimento, junto à tendência, junto aos movimentos de volatilidade e regiões de liquidez, quando você entender tudo isso, você vai para a execução da ordem de compra e venda, onde você vai fazer a sua entrada ou sua venda com base na causa do movimento. Aí você vai ver a lógica do preço naquela região, de acordo com o Price Action, que ele vai te mostrar exatamente onde você deve fazer a sua entrada. Então aprenda o movimento do preço para os pontos de entrada, né, os pontos de liquidez de entrada em região de suporte e resistência. Você vai ver que entendendo isso, a sua visão gráfica vai expandir de uma forma que você vai ver muito mais clareza no gráfico e vai ter muito mais liberdade na hora de você operar. Sabendo os pontos de entrada, nesses pontos de liquidez, entendendo o movimento do preço. Tudo isso trabalhando com suporte, resistência e tendência. Tudo isso sabendo como operar um suporte e resistência, sabendo como operar uma tendência, porque você precisa utilizar esses movimentos técnicos para entender onde é o ponto de liquidez, para entender onde é o ponto de entrada para você utilizar um padrão de vela. Aí você vai utilizar o padrão de vela de forma correta, aí você vai utilizar os padrões de forma correta, como eu fiz aqui em Euro GBP, né? Você viu que aqui eu procurei fazer a venda primeira vez, segunda vez, por quê? Entendendo o movimento do gráfico. Aqui eu já fiz a minha correção, dentro desse ponto fiz a minha correção, deu ruim, e aqui eu já fiz uma correção, sabendo que a correção era curta mesmo, porque eu estou vendo a movimentação do preço.
Eu estou entendendo o gráfico. Só que como agora eu já operei um pouco pela manhã e tenho mais esse tempo aqui para gravar a tela para vocês, não vou ficar aqui 2 horas na frente do computador. Vou fazer algumas entradas, vou mostrar para você o poder da análise gráfica e mostrar para você. Se você aprender como analisar o movimento do preço em pontos de liquidez para fazer sua entrada em suporte e resistência, você vai entender o caminho da negociação mais simples, mais fácil, de forma técnica, para você não passar aperto diante dos gráficos e saber analisar o gráfico mesmo estando em final de mês, mesmo estando com volatilidade, mesmo aparentemente o gráfico não mostrando oportunidade para você, tá bom? O treinamento está aí, você que quer aprender, que quer se aprofundar, quer acelerar seus conhecimentos, quer parar de entregar dinheiro para a corretora, quer aprender realmente como funciona o gráfico, quer realmente aprender como um profissional analisa o gráfico de forma correta, será muito bem-vindo. A inscrição é feita a qualquer momento do dia ou da noite. É só entrar no link aí, fazer a aquisição, você já vai receber um e-mail automaticamente para fazer a sua senha e começar a estudar. Acesso para a vida toda e o suporte diretamente comigo. Você que ainda está só aqui no YouTube, e você que é aluno que está também no YouTube, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações. Pessoal, mais de 40% que passa aqui pelo canal não se inscreve no canal, não custa nada. Como diz a Raquel aqui sempre nos comentários, é o único clique em botão que você não precisa analisar nada. Você só precisa clicar no like, se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá bom? Isso me ajuda, é uma forma de agradecimento pela aula que eu trago todo santo dia aqui de forma gratuita para vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido. Te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui.